Presidente da Câmara, vereador Flávio Cassina, será o palestrante da reunião almoço da SIC desta segunda-feira. Maioria do plenário é favorável à aprovação do chamado pacote anticrime. Edson da Rosa comemora os 4 anos da Escola do Legislativo. Câmara amplia debate e cobra do Executivo o calendário de ocupação da Maesa. Começa agora o telejornal Destaques da Semana. Boa noite. Inserir o ensino da língua brasileira de sinais na rede municipal de educação é o objetivo do projeto de lei aprovado por maioria na sessão de terça-feira. Gustavo Tamanho Martins tem mais informações. Com a autoria do vereador Rodrigo Beltrão, do PT, a proposta se direciona para pessoas surdas e ouvintes, além de garantir o acesso dos pais de alunos nas instituições de ensino. Libras é a língua brasileira de sinais para pessoas surdas, ou seja, é a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual-motora constitui uma forma de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades surdas no Brasil. Entre outros pontos, a matéria destaca que a Libras já se constitui como a segunda língua oficial do país. Mas é importante ressaltar que não substitui a modalidade escrita da língua portuguesa. O texto disciplina sobre a formação de docentes para garantir o pleno ensino de Libras. E se a medida for sancionada pelo prefeito, os sistemas de ensino terão 3 anos para cumprirem as exigências. Todos nós que passamos pela escola aprendemos inglês e as nossas crianças têm aprendido, pelo menos uma língua estrangeira que é o inglês. Outras crianças vão mais além. E é inadmissível que nós não tenhamos a previsão de ensinar Libras, que além de ser a segunda língua oficial, ela promove a inclusão da comunidade surda que pode interagir e dialogar com a comunidade ouvinte. Quando a gente fala de pensamento, de expressão humana, de raciocínio, tudo isso se dá através da linguagem. Então a linguagem é a ferramenta humana de comunicação, de socialização, de interação. E eu fico imaginando a dificuldade, tentando fazer um processo de empatia da comunidade surda no seu dia a dia. Nós não precisamos nem ir muito longe. Se vierem aqui na Câmara para conversar com o vereador, como é que se faz? O texto segue agora para a sanção ou veto do prefeito Daniel Guerra. O aniversário de 4 anos da Escola do Legislativo da Câmara Municipal foi o que motivou o vereador Edson da Rosa a ocupar a tribuna na sessão de quinta-feira. A escola foi fundada em 15 de agosto de 2015. A Escola do Legislativo foi instituída pela resolução de plenário de 16 de abril de 2015 e é um órgão vinculado à presidência da Câmara Municipal. Entre seus objetivos estão aprofundar a aproximação entre o poder legislativo e a comunidade por meio de projetos de educação política. Projetos como Vereador por um Dia, Jovem Parlamentar e Missão Educativa para a Democracia ao Media são promovidos pela escola. Porque hoje fazem 4 anos. Aquilo que nós já reportamos na tribuna de que surgiu em 2010, mas dos moldes que nós temos hoje colocado efetivamente em prática, foi dia 15 de agosto de 2015, na presidência do hoje também presidente vereador Flávio Cassina, né, em que nós temos toda essa concepção de escola, de formação, de qualificação, para levar para a população esse poder que ainda, poder legislativo, que ainda nos dias de hoje as pessoas não têm culturalmente a noção da sua importância. Então, a escola tem isso na qualificação dos seus quadros internos, nessas parcerias, né, onde nós tivemos a oportunidade de já fazer muitas coisas. O Cine Plenário, como tu muito bem citou, porque essa alavanca de aproximação da sociedade ela é de fundamental importância. E o ano passado, nós, nesse Cine Plenário, na parceria com a TV Câmara, nós trouxemos mais de 1.000 pessoas para cá, em todas as faixas etárias, desde da criança da educação infantil até o projeto Conviver, que muitos estão na terceira idade. Então, a gente fica extremamente
assim, lisonjeado por estar nesses 4 anos à frente da Escola do Legislativo, mas também tendo a noção da importância de não levar, Márcio, e eu falei isso também, a escola para o gabinete, porque ela é uma alavanca institucional. E quando isso aconteceu nas escolas, principalmente das assembleias, acabou a Escola do Legislativo. Então, a gente, e aqui fazendo e enaltecendo todo o quadro de provimento efetivo dos servidores da Câmara de Vereadores e daqueles CCs que nos ajudaram, os estagiários que nos auxiliaram, porque o nosso trabalho é voluntário. A maioria dos vereadores se posicionou favoravelmente na sessão de quinta-feira à moção de apoio à aprovação do chamado pacote anticrime no Congresso Nacional. Encabeçado pela vereadora Paula Iores com as assinaturas de outros 15 vereadores, o documento será enviado a diversas autoridades. Considerando também a defesa da sociedade, porque nós perdemos a liberdade de ir e vir nesse país. A gente não pode mais sair de casa, né? A gente não pode mais caminhar nas ruas. Nós precisamos combater este crime e combater também a corrupção. A corrupção tirou o pão, tirou a saúde. Hoje a gente briga aqui, fala da falta de condição que a gente está tendo nesse país e olha o dinheiro que nós perdemos na corrupção. Então, penso que essa moção, né, serve para nós, enquanto líderes políticos, apoiar que esse assunto ande, tramite, e eu conclamo que a sociedade nos acompanhe nisso. Chega de nós perdermos vidas a todo momento, porque o país está entregue ao crime organizado. Na sessão de quarta-feira, representantes da Associação Jesus Senhor, Serviço de Acolhimento em Família, ocuparam o espaço da Tribuna Livre da Câmara Municipal. Esse serviço é voltado para crianças e adolescentes afastados da família por medida de proteção. Confira mais detalhes na reportagem. O serviço de apadrinhamento é voltado para crianças e adolescentes afastados de suas famílias por medida protetiva e que permanecem em lares de famílias acolhedoras. Serviço de acolhimento, então, em famílias, não se confunde com adoção. Às vezes as pessoas pensam, né, se eu acolher essa família, eu posso adotar? Não pode adotar. Caso não seja possível o retorno, então vai ficar num período no máximo de 2 anos, essa criança nessa família acolhedora. E caso assim, a gente vai trabalhar por esse período com a família de origem. Se conseguir voltar para a família de origem, voltará. Se não, volta para o estado, né, onde fica até os seus 18 anos, aguardando por uma doação. O programa de apadrinhamento é um programa que atende todas as crianças e adolescentes do município que estão residindo temporariamente em casas de acolhimento. Então, como a Clênis já falou, tem abrigo, casas-lar e família acolhedora. Então, essas crianças que residem por esse tempo em casas de acolhimento, nós atendemos. O programa de apadrinhamento, o objetivo principal dele é promover momentos com essas crianças, né, que possam, de lazer, educação, de carinho, de afeto. O apadrinhamento é um exercício mútuo de afeto e comprometimento social e humano, por isso não existe uma ideia de caridade, mas sim de troca, onde ambos, padrinho e afilhados, dão e recebem em igual medida o amor e a confiança recíprocos. O Telejornal Destaques da Semana vai fazer um breve intervalo, depois você confere. Legislativo amplia debate e cobra do Executivo o calendário de ocupação da Maesa. E ainda, presidente da Câmara, Flávio Cassina, será o palestrante na reunião almoço da SIC desta segunda-feira. Já voltamos. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Garantir a preservação da ordem pública
a segurança e a proteção da população. Esse é o compromisso do 12º Batalhão de Polícia Militar. Presente no dia a dia da vida de nossa cidade, a Brigada Militar está pronta para servir, cuidando com dedicação do bem-estar de todos e garantindo uma cidade mais tranquila. Brigada Militar, a força da comunidade. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Em reunião pública promovida por 2 comissões da Câmara Municipal de Caxias do Sul, nesta quarta-feira, vereadores e representantes de vários segmentos da comunidade cobraram da Prefeitura um calendário de ocupação do complexo da antiga metalúrgica Abramo Eberle, a Maesa. Na reunião pública, coordenada pelo presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, o vereador Ed Eloy Frisso, em parceria com o presidente da Comissão de Educação, vereador Edson da Rosa, estiveram também na mesa o representante do coletivo Abrace a Maesa, Carlinhos Santos, a presidente do Núcleo Local do Instituto dos Arquitetos do Brasil, Silvia Nunes, e o administrador judicial Nelson César Esperotto. Vamos dar a agilidade necessária e possível para iniciar a efetiva desocupação da área e entregando ao município. Mas isso passa necessariamente a venda de alguns equipamentos que pertençam à massa falida, porque os credores estão todos também na expectativa de receberem, né? Então não é possível abandonar e a massa, se a empresa em atividade já não tinha condições de desocupar a área e promover uma mudança, a massa falida menos ainda, porque não tem recursos. Mas agora ela está imbuída e é outra mentalidade no sentido da desocupação. Então a gente acredita na compreensão do ente público e imediatamente serão tomadas as atividades necessárias para que se venda e se desocupe isso quanto antes. Dá para falar em prazos? Não dá, mas acredito que em 2 meses no máximo a gente possa ter a arrecadação e avaliação desses bens ali da Maesa. O complexo é maior, tem patrimônio espalhado por outros locais, mas esse será dado prioridade. Então, em 2 meses, digamos, a avaliação e a arrecadação. E mais 2 meses para um leilão, né? E isso, então, eu estimo início de dezembro. O prédio da antiga Maesa, Fábrica 2, data de 1948. Em dezembro de 2014, o governo do estado, tendo no comando Tarso Genro, transferiu a área para Caxias. Eu acho que o que mais significativo ficou definido é que a comunidade, os vários representantes dos vários segmentos da comunidade querem continuar debatendo a Maesa, querem um posicionamento do Executivo Municipal sobre o que vai se fazer nesse espaço e sobre as coisas que não foram feitas até agora, né? Tem muita coisa que poderia ter sido feita, mas existiu todo um discurso esvaziado de que as coisas poderiam acontecer só depois da desocupação efetiva do lugar. Não, muita coisa pode ser feita, a comunidade quer que isso aconteça e a comunidade quer abraçar a Maesa como um seu equipamento de cultura e lazer. O coletivo Abrace a Maesa tem desenvolvido diversas ações no entorno, ali na Plácido de Castro. Tem mais alguma coisa programada? O que dá para adiantar para a gente? Sim, a gente tem a perspectiva de voltar a se reunir no último fim de semana, no último domingo do fim de semana, usando o espaço da Plácido de Castro que está fechada, justamente para manter essa ideia de conversa, para manter essa ideia do encontro da comunidade em defesa da Maesa. Na sessão de terça-feira, os parlamentares aprovaram por unanimidade o nome da professora, pesquisadora e historiadora Maria Clary Frigeri Orm, para denominar o Museu Municipal de Caxias do Sul. Com a autoria da bancada do MDB, a indicação pretende exaltar a figura de Maria Orm, que teve sua história voltada ao turismo e à manutenção da memória de Caxias do Sul. Maria Clary Frigeri Orm foi chefe do Serviço Municipal de Turismo de 1983 a 1988 e presidente da Comissão Executiva do Sesc Centenário da Revolução Farroupilha. A historiadora morreu em março de 2017, aos 85 anos. Um dos autores do projeto, o vereador Paulo Périco, pontuou que Maria Orm
teve participação intensa na restauração da Casa de Pedra. Trabalhou nos preparativos do centenário da imigração italiana, na reativação do Museu Municipal e na montagem do Arquivo Histórico da cidade. Eloy Frisso destacou a defesa de Maria ao patrimônio histórico de Caxias do Sul e sua competência quando ocupou o cargo no Executivo. Gustavo Toigo considerou importante o reconhecimento e que as pessoas que auxiliaram o desenvolvimento do município sejam homenageadas também. Nós temos a Casa da Cultura Percy Vargas. Nós temos o Centro Cultural Dr. Ordovás. Nós temos o Museu Histórico, o Arquivo Histórico João Spadari. São nomes que foram dados àquelas pessoas que tiveram atividades muito fortes na nossa história de Caxias do Sul. E nada mais importante que esta casa der a honraria a esta família, a Dona Maria, que construiu não só a Casa de Pedra, mas que ela também montou todo o nosso arquivo histórico. Portanto, quando os caxienses passam por esses locais, devem saber que ali teve um pouco da força da Dona Maria Frigerio Horta. A partir de agora, a matéria segue para a sanção ou veto do prefeito municipal. E pela unanimidade do plenário foi aprovado na sessão de quinta-feira o projeto de lei que altera a legislação sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos municipais às pessoas cadastradas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. A sugestão foi da vereadora Paula Iores, do PSDB, tendo em vista o aumento de pessoas interessadas no benefício e não no ato solidário de doação de medula óssea. O cadastro de doadores de medula, quando ocorre algum concurso público, local ou regional, tem uma demanda na semana, nos dias que antecedem o concurso, de ir lá fazer, então, se registrar enquanto doadores. Isso gera uma demanda de trabalho grande, gera um custo, porque as pessoas que se cadastram como doadoras, é coletada uma amostra de sangue para fazer parte do cadastro. E, no entanto, quando ocorre alguma identificação com o perfil de quem necessita medula, vão procurar o doador e eles declinam de serem doadores. Atualmente, a lei isenta o pagamento de taxa para pessoas que apresentarem o cadastro do Redome, mas não menciona o tempo de cadastro. Agora, o projeto segue para a sanção ou veto do prefeito Daniel Guerra. O presidente do Parlamento caxiense, Flávio Cassina, será o palestrante na reunião almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a SIC, nesta segunda-feira. O vereador vai explanar sobre os desafios do Poder Legislativo Municipal em momento de mudanças políticas. O presidente do Legislativo Caxiense vai apresentar um balanço de dados sobre o trabalho realizado na Câmara Municipal de Caxias do Sul durante o primeiro semestre de 2019. E também será exibido um vídeo institucional mostrando o trabalho da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Há 127 anos, o Poder Legislativo contribui para o desenvolvimento de uma Caxias do Sul que não para de crescer. Aqui, atualmente, 23 vereadores representam mais de 500 mil habitantes. São homens e mulheres que, em conjunto com os servidores públicos, trabalham pelo progresso social e econômico da população. E o Telejornal Destaques da Semana vai ficando por aqui. Na sequência tem o programa Memória da Cidade e depois o programa Plateia. Boa noite.